Hoje a gente vai falar sobre o perdão, sobre o como é fundamental essa questão do perdão. A gente sempre, muitas vezes, a gente não dá total atenção e total valor para o que seria o perdão. A princípio, o perdão seria se libertar de algo, uma situação, uma pessoa que teria nos incomodado e teria nos afligido de alguma maneira. Teria nos afligido com medo, com angústia, nos abusando, teria nos acometido fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, em algum nível. Em algum nível nós teríamos sofrido algum atentado, digamos assim. E o perdão ele se faz fundamental. Quando a gente fica preso a essas energias, porque aquilo que o outro nos faz gera uma energia. E essa energia que foi gerada fica presa no nosso campo. E a gente fica presa a um looping mental da pessoa ou da situação. E a gente fica condensando e acumulando e intensificando essa energia que foi gerada da situação ou da pessoa. E esse fato faz com que essa energia daninha, danosa, nos danifique com o passar das décadas cada vez mais. E o perdão, ele vem como um alívio para a alma. Eu diria que um alívio para a gente poder se libertar dessas energias que estão acumuladas e condensadas no nosso campo. Porque aqui em volta a gente tem um campo, a gente pode chamar de campo eletromagnético. A gente tem um campo e todas essas energias ficam condensadas. O problema é que quando a gente fica presa em alguma situação que a gente viveu, ou a gente fica constantemente pensando em uma pessoa, a gente gera um fluxo de pensamentos específicos. Vamos supor que a gente viveu uma situação aonde a pessoa me causou muita raiva. Alguém fez alguma coisa que me causou muita raiva. Essa raiva eu não perdoo. E você fica gerando uma raiva. Alguém te causou raiva, independente de quem for. E você, toda vez que você pensa nessa pessoa, você sente muita raiva. Muita raiva. Quando você pensa nessa pessoa e você sente muita raiva, toda vez que você pensa nessa pessoa que te causou muita raiva, você entra em contato, conexão com essa pessoa. Existe um laço que liga você e a pessoa. E toda vez que você pensa nessa pessoa, você entra em conexão com essa pessoa. É uma conexão vibratória, é uma ressonância, porque vocês possuem afinidade por um fato que aconteceu. E aí você pensa nessa pessoa. Se essa pessoa não se elevou na frequência, ela possui a mesma faixa de frequência que você. Toda vez que você pensa nessa pessoa e você sente raiva, você emite uma onda, você emite uma carga magnética densa. Você emite uma carga magnética com uma frequência muito baixa, que vai direto para aquela pessoa. Essa frequência de raiva vai direto para aquela pessoa. E se a pessoa estiver em sintonia, a pessoa vai receber a carga magnética de raiva que você está enviando para ela. Porque você sentiu raiva. Porque você ainda está sentindo raiva. Porque você ainda está presa à raiva.
Então a raiva, ela fica condensada dentro de você e no seu campo. E ela fica se intensificando. É aquilo que a gente pode chamar de sombra também. Isso fica preso dentro de você. E toda vez que você pensa na pessoa, você fica emitindo cargas eletromagnéticas de baixa vibração, com uma frequência muito baixa. Porque a raiva, ela tem uma frequência muito baixa. Só que toda vez que você sente raiva e você pensa raiva, vou dar uma cadeirada nele, vou bater nele, vou matar ele, vou fazer coisas com ele que ele não imagina. Vingança. Tem uma frequência muito baixa. Aqui em volta, você cria várias formas de pensamento. A forma pensamento é uma forma de vida artificial que você cria e ela fica pairando no seu campo eletromagnético. Só que é uma forma de vida artificial que se alimenta dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. Então essa forma de vida artificial criada pela raiva e pelos pensamentos de raiva, ela é alimentada pelos seus sentimentos e pelos seus pensamentos de raiva. Você vai emitir raiva para aquela pessoa que te fez o mal, que aparentemente te fez o mal. Isso eu vou explicar mais pra frente. Porque tudo é uma aparência, as pessoas não têm o poder de nos fazer o mal. Eu vou explicar mais pra frente que a raiva que você sentiu não é a raiva dele, é a raiva de você mesmo. Então aquela situação não te causou dor. Você deu o significado de dor à experiência de acordo com os conteúdos que existem dentro de você. Porque você estava em afinidade com aquela experiência, porque você emitiu uma carga eletromagnética de raiva. Porque a raiva, antes de existir fora, existia dentro. A raiva, antes de existir fora, ela existia dentro de você. Tudo aquilo que nós vivemos aqui no mundo externo, antes de existir no mundo externo, ela existe no mundo interno. A nossa consciência emite ondas magnéticas o tempo inteiro e ela atrai experiências de acordo com essa frequência. Então é importante que você esteja atento à frequência que você está emitindo, consciente ou inconscientemente. Então é importante o perdão, porque o perdão não é para o outro, é para você mesmo. Mas voltando às formas de pensamento, aquela forma de pensamento que foi criada pela sua raiva e pelo seu pensamento, que fica pairando aqui no seu campo eletromagnético, ela vai se alimentar da sua raiva e vai se alimentar do seu pensamento de raiva. Essa forma de pensamento é uma forma de vida artificial, ela não é real. Ela não é real no sentido de que é um espírito, ela é uma forma de vida artificial. Ela vai se alimentar dos seus sentimentos e ela vai se alimentar dos seus pensamentos. Quais pensamentos? De raiva. Então ela vai induzir essa forma de vida artificial, vai induzir você a sentir e a pensar a raiva daquela pessoa para que ela se alimente da raiva. Porque essa forma de pensamento, ela sobrevive através da sua raiva. Se você deixar de sentir raiva, naturalmente essa forma de pensamento é purificada. Ou se você ir ao sol, essas formas de vida são purificadas. Só que toda vez que você entra dentro de casa e não tem a luz solar, essas formas de vida são criadas de novo, porque os seus pensamentos e os sentimentos não mudaram. Então é importante que você mude os seus pensamentos e os seus sentimentos, acolhendo isso, vocês vão aprender mais pra frente. Conforme eu for trazendo os conteúdos para cá, eu vou esclarecendo mais para vocês essa questão do que existe dentro da gente e do potencial de criação ou destruição que a gente possui dentro da gente. Essas ondas eletromagnéticas que a gente está emitindo, elas são emitidas de dentro. Quando a gente vivencia alguma experiência de raiva externamente, antes de ela existir externamente, ela primeiro existiu dentro. Primeiro você tem conteúdos internos dessa vida ou de outras vidas. De outras vidas. Porque os conteúdos das outras vidas ficam no seu inconsciente
e eles interferem, eles irrompem e interferem nessa vida também, interferem nos seus comportamentos, interferem nos seus pensamentos também. Só que o principal são as cargas magnéticas que estão sendo emitidas. As cargas magnéticas do seu inconsciente, o inconsciente é aquilo que você não tem consciência. Você sabe que tem raiva, mas você não sabe do que. Por exemplo, eu tenho raiva, mas eu não sei do que. Esse você não sabe do que são experiências que você viveu lá em outras vidas, muitas vezes de outras vidas. Só que essa raiva ela vem armazenada dentro de você, para ser limpa, para ser purificada, para ser transmutada, para ser transformada. Essa raiva ela precisa ser transformada. Se a gente não transformar essa raiva, ela vai continuar criando eventos e períodos e situações e vai continuar atraindo pessoas da mesma frequência. Porque toda onda que é emitida, ela precisa voltar para o estado origem. Toda onda que foi emitida precisa voltar para a sua origem. Se de você emite uma onda de raiva, para você tem que voltar uma experiência, uma pessoa, uma situação, alguma palavra de raiva. Porque está em sintonia. Se você emite raiva, volta para você raiva. E a gente tem raiva em múltiplos níveis da nossa consciência. A consciência que a gente tem da raiva é muito pequena. É importante que vocês se atentem aos seus corações, aquilo que habita no coração de vocês. Porque aquilo que habita no coração de vocês influencia não só a vida de vocês, mas a vida daqueles que estão ao seu redor e que estão em sintonia com o que vocês estão pensando e sentindo. Porque as formas de pensamento influenciam, né, as pessoas ao seu redor. É importante que vocês se voltem para dentro e que vocês observem o que tem dentro de vocês. E a gente vai continuar e vai falar sobre o perdão. Porque o perdão é fundamental para libertar essas energias também, principalmente energias condensadas voltadas para a vingança. A gente tem que se libertar dessas energias que elas estão presas dentro da gente. E as energias de raiva são altamente destrutivas para a gente e para os outros. Porque destroem o nosso corpo físico, biológico e outros corpos que a gente possui, mas principalmente o nosso corpo físico, biológico, o nosso duplo etérico e o nosso perispírito, que é o nosso corpo psicossomático. O psicossoma é o corpo que você usa para ter os seus comportamentos nas outras dimensões. Nós temos 7 corpos. Você tem o corpo físico, o duplo etérico, o perispírito e o corpo mental nas dimensões inferiores. E dimensões inferiores que eu digo é essa dimensão em que o seu corpo físico está. E você tem outros 3 corpos em dimensões superiores. Só que a raiva, ela vai afetar esses corpos mental, o perispírito, o duplo etérico e o corpo físico. O corpo físico é o seu corpo biológico. É esse corpo físico que você está vendo que vibra numa faixa de frequência muito baixa. O que é uma faixa de frequência muito baixa? A onda, ela possui uma ondulação. Toda ondulação possui uma amplitude e um comprimento. A amplitude é o pico de uma onda. O comprimento é a distância do pico de uma onda para o pico da outra onda. Assim a gente consegue medir o comprimento de uma onda. Quanto mais alto é o comprimento e mais distante, quanto mais alta é a amplitude, mais distante é o comprimento, mais a gente possui uma onda que vibra em uma baixa frequência. Isso pode ser medido em hertz. Então a frequência do corpo humano é uma frequência muito baixa. Então quanto mais rápido é a oscilação vem de uma vibração. Nós temos a oscilação, essa oscilação gera um campo. Esse campo
vem do campo eletromagnético, mas essa oscilação gera a vibração no espaço-tempo da onda. Então, a raiva, ela possui um substrato atômico. Ela fica acoplada. Quando você sente raiva, a raiva ela fica acoplada na sua estrutura atômica. A sua estrutura atômica é constituída de próton, nêutron e elétron. Só que entre o elétron e o próton, que é o que constitui o campo eletromagnético, possui um espaço vazio. Esse espaço vazio é cerca de 100 km de diâmetro. Então, o átomo é praticamente espaço vazio. Esse espaço vazio não é um espaço vazio, é um espaço constituído de energia. E a energia que fica constituída nesse espaço vazio é a energia da raiva, por exemplo. Então, quando o átomo vibra a 15 trilhões de vezes por segundo, ele emite a raiva que está arquivada nesse espaço vazio. E aí tem que voltar a algo condizente com a frequência que foi emitida. Aí volta a experiência de raiva, aí volta a pessoa te xingando, aí volta a pessoa gritando com você, aí volta alguém te batendo, aí volta. Porque é uma frequência semelhante com aquilo que você emite. Mesmo que você não apresente isso para o mundo, mesmo que você esconda do mundo que você não tem raiva, porque você acha feio sentir raiva. Muitas vezes a gente acha feio sentir raiva e a gente esconde, coloca uma máscara e finge que não tem. Isso é mentira também, a gente tem raiva e está lá dentro da gente, reprimido. Nosso inconsciente, e está emitindo. E quanto mais você reprime dessa maneira, você coloca uma máscara e finge que não tem nada, você tem uma raiva que está se intensificando cada vez mais. Ela é uma raiva condensada, é pior ainda, porque ela está condensada. Ela está sendo condensada pela sua própria energia vital, que está sendo retirada do seu duplo etérico. Se você condensa a raiva dessa maneira, você está tirando a sua própria saúde. Porque o que dá saúde para você, isso eu vou falar mais cedo, isso eu vou falar em outros vídeos. Vou me aprofundar mais com vocês, cada vez mais, essa questão das emoções e dos pensamentos. E a gente vai voltar para o perdão daqui a pouco. Só que aquilo lá que estava condensado, a raiva condensada, quando ela eclode ainda com mais intensidade. Só que ela eclodindo ou não, ainda assim você estava emitindo uma onda, você reprimindo e condensando ou não importa. A onda estava sendo emitida, porque a onda ela não é impedida por nada. Seja uma onda eletromagnética ou uma onda escalar, ela estava sendo emitida. E você vai atrair experiências condizentes com aquilo que você emitiu. E aí é importante que você olhe para dentro de você e você observe o que você está emitindo para viver o que você está vivendo. E aí que você olha para o perdão. Então, peraí, se eu emitir raiva de mim e o outro veio e gritou comigo, por que eu estou magoado com o outro? Por que eu estou sentindo raiva do outro? Se foi eu quem atraiu essa experiência de acordo com o que eu emiti. Então a raiva que eu vi no outro era a minha própria raiva? É. A raiva que você sentiu do que o outro fez é a sua própria raiva. Então no fundo você sentiu raiva de você. E aí vem você perdoar o outro e se perdoar. Mas para perdoar o outro você não precisa ir até o outro. Basta pensar no outro com carinho, com amor e perdoar. Soltar a energia. Você não precisa ficar condensando aquela energia na sua vida. Basta você soltar. Mas para você soltar, você precisa ter consciência. Você precisa olhar com consciência. Você precisa ter consciência da experiência. A experiência, por si só, ela é neutra. Nós damos um significado para ela de acordo com aquilo que existe dentro da gente. E o que existe dentro de você? Você observa o que existe dentro de você, vivendo o seu dia a dia. Como que eu sei o que existe dentro de mim? Vivendo. De acordo com as experiências que você vive, você vai ter sentimentos. Você vai ter pensamentos. Cada pensamento, cada sentimento é seu. Mesmo que seja intuído por um negativo, você está ali em sintonia. Isso também eu vou falar mais profundamente em próximos vídeos. Se o pensamento veio até você, você está em sintonia em algum nível da sua consciência. Aí vem o cuidado com o próprio interior, ao ponto de chegar no estado de Buda.
o estado da tranquilidade plena, onde os pensamentos passam e você é um observador de si mesmo. Para você conseguir chegar nesse estado de consciência onde você observa o mundo e o mundo não te afeta, você precisa se tornar um observador. E é importante você perdoar, porque senão você não vai conseguir se tornar um observador, porque você vai ficar preso à experiência. Na sua tela mental vai ficar rodando o evento que foi vivenciado. Esse evento ele tem que ser liberado e você tem que soltar a experiência, soltar, deixar ir. Porque a experiência que te causou raiva tem que ser, isso eu vou falar mais pra frente. Tem muita coisa que eu vou falar mais pra frente. O importante é vocês observarem as suas emoções. Aquilo que vocês veem no outro é o que existe dentro de vocês. Porque eu só consigo perceber algo no mundo externo que existe dentro de mim. Para você conseguir observar o mundo por uma ótica onde você é um observador e você observa o mundo sem se identificar com o mundo, você precisa estar em um estado de consciência que transcendeu o mundo. Senão você vai julgar o mundo. E se você julgar o mundo, você vai estar julgando a si mesmo. Porque aquilo que você vê no mundo é o que existe dentro de você. Nós caminhamos para um estado de consciência onde a gente não observe mais o mal no mundo, pois o mal ele é mais uma ideia. Existem muitas ideias no mundo que nós construímos de acordo com aquilo que existe dentro da gente. Cada pessoa tem um padrão, tem um perfil, tem uma consciência específica, tem um padrão específico, arquetípico a ser vivenciado e experienciado. Mas independente do padrão arquetípico a ser vivenciado, aquilo que você interpreta do que o outro faz é o que existe dentro de você. Até que você alcance um estado de consciência onde você é um observador da experiência e você consegue observar a experiência de fora, sem dar um nome à experiência, sem dar um nome ao que as pessoas estão fazendo. Você observa de fora. Mas para isso, você precisa fazer isso com você. Você precisa fazer isso com o seu interior. Você precisa ser capaz de fazer isso com você. Você precisa ser capaz de ser um observador de você mesmo. Observar as suas próprias experiências no seu dia a dia. Como que eu vejo quais são as minhas sombras e o que me incomoda no seu dia a dia? Quando você vai lavar a cozinha, quando você vai lavar a cozinha e tem alguém começa a entrar enquanto você está lavando, como é que você se sente? Eu sinto raiva. Nossa, eu sinto um ódio. Nossa, eu sinto que estou sendo usado. Esse sentimento é seu. A experiência por si só é neutra. Esse sentimento é seu. É esse sentimento que tem que ser amado, que tem que ser a raiva que nós emitimos, ela é altamente destrutiva para a gente e para os outros, para aqueles que estão ao nosso redor. Então é por isso que é importante que a gente esteja presente no que nós estamos sentindo, no que nós estamos vivenciando. Quando nós estamos vivenciando uma experiência, nós temos pensamentos e sentimentos. Cada pensamento e cada sentimento é equivalente a um conteúdo interno nosso. Se veio alguma ideia de alguma inspiração, nós estávamos em sintonia, porque nós temos um conteúdo semelhante àquilo que veio até a gente. Também. Existem outras questões também. Mas o que nós aprendemos é a curar em nosso interior tudo aquilo que nós estamos vivendo no mundo de fora. A raiva, o medo, a angústia, a tristeza, a melancolia, a miséria, a maledicência, a vitimização, curar em nosso interior até que isso não nos incomode mais. O outro não tem o poder de nos incomodar. Nós é que abrimos o espaço para que o outro nos incomode, porque nós temos algo em sintonia com aquilo que ele está emitindo, senão nós não vivenciaríamos aquilo
algo em nós atraiu aquela experiência, nós não sabemos o que, porque está no inconsciente. Nós não temos consciência do que existe no inconsciente, mas o inconsciente continua emitindo ondas e cargas eletromagnéticas. Toda carga eletromagnética, ela vai atrair uma frequência condizente com o que foi emitido. Então, se você emite felicidade, você vai viver felicidade. Se você emite tristeza, você vai viver tristeza. É por isso que a tristeza tem que ser vista dentro de você. Não adianta olhar no mundo de fora e falar que está todo mundo triste. Olha para dentro de você. Será que é o mundo mesmo que está triste? Será que é o mundo todo que está triste? Ou você está triste? Será que é o mundo todo que está com raiva? Ou você está com raiva? Porque quando a gente tem raiva, a gente costuma ver todo mundo com raiva. E a gente costuma tratar todo mundo com raiva. Ou a gente reprime essa raiva, condensando essa raiva. Só que ainda assim a gente sente. A gente pode condensar e fingir que isso não existe no externo. Só que na outra dimensão, os seres, os espíritos que estão na outra dimensão, conseguem ver o seu campo eletromagnético. Eles conseguem ver o seu campo áurico. Eles conseguem ver as suas formas de pensamentos que são gerados pelos sentimentos de raiva, pelos pensamentos de raiva que estão provindo de você. É por isso que é importante você olhar para dentro, ser um observador de si mesmo, observar a sua própria existência e observar os seus comportamentos no mundo. Como que você reage a essas experiências? A gente não tem ações, nós temos reações. E a reação da raiva é uma das mais comuns. A gente reagir com raiva às experiências. Não adianta a gente fingir que não tem raiva. Nós temos que tratar, integrar essa raiva. Não adianta fingir que não tem. Fingir que não tem não vai resolver o problema. Só vai intensificar o problema. Porque a gente vai continuar reprimindo isso e vai se tornar uma sombra cada vez maior. Como que você sabe que você tem raiva? É só você olhar as suas reações. Como é que você se comporta quando alguém fala pra você que você tem raiva? Como que você reage a isso? Quando alguém fala pra você aquilo que nós chamamos de verdade, não é especificamente uma verdade. Aquilo que nós chamamos de verdade é só mais uma ideia do mundo. Uma ideia. O mundo é composto de interpretações e ideias. Mas como que você reage quando alguém fala pra você aquilo que você não queria ouvir? Eu tô falando de reação. É uma reação instintiva. É uma reação inconsciente. Você simplesmente não vai querer ouvir. Você vai sentir raiva, você vai fechar os ouvidos, você vai dar as costas e você não vai ouvir a pessoa. Ou você acha que quando você está ouvindo a pessoa e você dá as costas, você acha que isso é o quê? Você acha que é um comportamento consciente de uma pessoa civilizada, de uma pessoa que é emocionalmente equilibrada. Você está prestando atenção aos seus comportamentos no dia a dia? Quanto que você está presente para poder ouvir e viver a experiência? O porquê que você deu as costas? Porque o que a pessoa está falando não importa? Ou porque você não quer ouvir o que ela está falando? Mas por que você não quer ouvir? A pessoa começa a falar e você dá as costas. Por que você deu as costas? Por que você não quer ouvir a pessoa? Você não gosta da voz dela? Ela te irrita? Por que você bateu o pé? Por que você saiu marchando? O que te incomodou? Isso é seu. É por isso que tem que olhar pra dentro de você. Não adianta olhar pra fora. Não adianta falar que é o outro. Ah, mas o outro tá gritando comigo. E o que você sente? Não é o outro. O que você sente do que o outro tá fazendo? Aí eu sinto ódio. É seu. Tem que cuidar dentro de você. Tem que acolher. Tem que olhar pra esse ódio. Até chegar o momento em que você vai viver a experiência e a experiência não vai te incomodar mais.
Mas para isso você tem que estar presente na experiência. Presente como? Presente para observar os seus comportamentos, para observar as suas reações. Como é que seu corpo reage à experiência? Porque o seu corpo ele é inteligente. A raiva está arquivada nas suas células. As suas células sentem a rejeição, sentem o ódio. E elas agem em congruência com aquilo que está arquivado nelas. Elas vão reagir inconscientemente. Você vai virar as costas, você vai tapar os ouvidos, você não vai querer ouvir. Você vai gritar de volta. Por que você gritou de volta? Você tem consciência do que você está fazendo? Você está gritando conscientemente? Você está gritando para equilibrar a conversa mesmo? De verdade? Você tem consciência do que você está vivendo ali? É importante que vocês estejam presentes na experiência para poder observar todas essas coisas. Senão vocês não vão ser capazes de observar todas essas coisas e vocês vão viver à mercê do mundo. Vocês não serão observadores de si mesmos. É importante que vocês sejam observadores de si mesmos. Que vocês observem como vocês se sentem nas experiências. Como que vocês reagem às experiências. Qual é o comportamento de vocês nas experiências. Quando alguém grita com você, como que você se sente? Por que que você gritou de volta? Por que que você... É o seu processo de desenvolvimento, não é o outro. Ah, mas o outro está gritando comigo e ele não tem que mudar também? O outro é livre. Quando o outro estiver pronto, ele estará aqui. Ou ele procurará outros caminhos para curar a própria raiva dele. Se é que ele tem raiva, porque aquilo que você vê no outro é o que existe em você. Aquilo que você identifica como raiva, muitas vezes não é raiva. Muitas vezes é uma interpretação da sua consciência. Muitas vezes é um sofrimento do outro. Um sofrimento que você não entende e que não é raiva. Mas você interpretou como raiva. Porque ele falou alto? Porque ele aumentou a voz. Então todo mundo que aumenta a voz tá bravo? Não. E o pai que tanto ama não exorta? Então o pai que ama, ele fala alto também. Ele não tá bravo, ele ama. Mas muitas vezes a gente pode interpretar como raiva, porque a gente possui uma emoção muito imatura. Nosso estado emocional é imaturo. Então todo mundo que gritar tá bravo comigo. Imaturidade. E você vai lá e dá as costas. Não vai ouvir, vai bater o pé. Vai gritar de volta. Mas você não vai gritar de volta com respeito para poder equalizar a conversa. Você vai gritar de volta com raiva, para mostrar que tem mais poder que o outro. Então, por que você está agindo como você está agindo? Sejam observadores de si mesmo. Estejam presentes nas experiências, para que vocês observem como vocês estão se comportando mediante as experiências. Estejam presentes, mas tão presentes ao ponto de que vocês não movam um só dedo. Um só dedo. Porque vocês vão estar presentes nas experiências, curando tudo que tiver que ser curado. Medo, raiva, angústia, tristeza, melancolia, ao ponto de que o seu corpo ele entre em um estado de homeostase pura. Homeostase, equilíbrio natural. Equilíbrio natural. E o seu corpo, naturalmente, não vai reagir à experiência. É aí que você começa a pensar para agir. Aí você age de verdade. Aí você vai agir de verdade. Aí você não vai pensar. Aí você não vai reagir. O que é uma reação? Eu te dou um estímulo e você me dá uma resposta. O que é uma ação? Antes de responder ao estímulo que você me enviou, eu vou pensar a respeito. Na minha mente, eu vou pensar e eu vou responder naturalmente. Não importa se você está gritando, não importa se você está falando baixo, não importa a experiência. O que eu senti está dentro de mim, deve ser cuidado dentro de mim, deve ser equilibrado cada vez mais atingir novos estados de equilíbrio, mais, para que o meu equilíbrio seja o seu equilíbrio também, porque quanto mais equilibrado eu sou, mais equilibrado você é. Quanto mais equilíbrio eu atinjo, mais equilíbrio você atinge.
Porque o meu equilíbrio é o seu equilíbrio. A minha paz é a sua paz. A paz é natural. Então o perdão, ele é fundamental. É necessário se libertar dessas energias, que são cargas magnéticas densas, que estão atraindo para você experiências, pessoas de raiva, de medo, de angústia. Estão atraindo para você espíritos sofredores que emitem raiva também, que têm sede de vingança. A vingança é uma ilusão, ela é só uma ideia. Vão me vingar, olha como eu sou poderoso. Não fizeram para mim o que deveriam fazer. Isso é infantilidade, imaturidade. Imaturidade da consciência que não pensa. Por isso que é importante pensar. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem para resgatar são as emoções. Nós somos extremamente emocionais. Nós não pensamos, nós reagimos. A gente não pensa, a gente reage. A gente tem a emoção e age mediante a emoção que a gente teve. A gente não sabe pensar para agir. A gente é muito imaturo, emocionalmente. Por isso que tem que amadurecer emocionalmente para ter um comportamento saudável. Senão vocês vão reagir às experiências. Reagir. Reagir, 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 reagir. Só reagir. Vocês não vão fazer mais nada a não ser reagir. Vocês vão viver reagindo. Porque são escravos daquilo que existe na própria consciência. É importante que vocês observem aquilo que existe dentro de vocês, porque se vocês não observarem, como que os outros vão observar o que existe de bom dentro de vocês? Porque existem coisas boas dentro de vocês. Mas é importante que vocês observem o que há de bom dentro de vocês, porque se vocês não observarem o que há de bom dentro de vocês, ninguém mais vai observar, porque você só cria aquilo que você observa. Mas nem sempre o que você observa você cria, porque você não tem consciência e maturidade para criar aquilo. Muitas vezes você quer viver algo bom, mas você não está pronto para viver aquilo que você quer viver. Porque você é imaturo não somente para viver aquilo que você deseja viver. Então é importante que vocês observem aquilo que existe dentro de vocês. Raiva, medo, angústia, tristeza, melancolia, vagabundagem, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que habita, não importa o que habita, é importante que vocês olhem e analisem e estejam presentes para observar a experiência, porque se vocês não observarem a experiência de vocês, quem mais vai observar? Porque o que os outros estão vendo em você é aquilo que existe dentro dele, mas o que é que você vê dentro de você? Você vê raiva? Você vê medo? Você vê angústia? Você vê tristeza? Você vê melancolia? Então é a sua melancolia, é a sua tristeza, é a sua vagabundagem, é a sua tristeza, é a sua infelicidade, é a sua pobreza, é a sua miséria, é a sua desgraça, tudo dentro de você. Não adianta fugir e fingir que não existe. Isso é ilusão. A ilusão é uma realidade artificial criada pela mente. A mente cria uma realidade artificial que não é real para poder fugir da própria realidade, que é o próprio universo interno. E o próprio universo interno é podre. É podre. Existe muita coisa podre dentro de vocês que vocês precisam observar e vocês precisam olhar para que vocês cuidem dentro de vocês, porque é necessário cuidar. Nós estamos em um momento em que vocês cuidem daquilo que existe dentro de vocês. Porque se vocês não cuidarem daquilo que existe dentro de vocês, ninguém mais vai cuidar, porque o caminho é extremamente individual. Se vocês não olharem, analisarem e observarem aquilo que existe dentro de vocês, ninguém mais vai fazer isso. Observem, analisem, estejam presentes, conectados a Deus, a um poder superior. A todo momento nós somos ancorados, nós somos respeitados. Se a gente for capaz de respeitar o outro, a gente vai ser respeitado. Estejam presentes na experiência de vocês. Observem aquilo que existe dentro de cada um e no coração de cada um. Nem sempre tem coisa boa. Na verdade, bom ou ruim é só mais uma ideia. É importante que vocês observem e que vocês se livrem da raiva, do medo, da angústia, da tristeza, da melancolia, da infelicidade, da pobreza, da putrefração. É importante que vocês se livrem de tudo aquilo que leva vocês a uma ideia de mal. O mal, ele também não existe.
O que existe é a ausência do bem. Mas é importante que vocês estejam presentes no próprio coração de vocês. Se vocês não estiverem presentes no coração de vocês, quem vai estar? A todo momento nós somos controlados, nós somos manipulados, sem que a gente perceba, porque a gente não está presente para observar o que existe dentro da gente. Então é importante que a gente observe o que existe dentro da gente, porque se a gente não observar, os outros não vão observar pela gente, muito pelo contrário. Os seres da outra dimensão, os negativos, eles vão usar aquilo que existe dentro da gente para manipular a gente, para que a gente tenha comportamentos destrutivos para consigo mesmo e para com o próximo. Então, o que existe dentro de cada um de vocês? Observem-se, olhem-se, olhem com carinho. O que existe dentro de vocês? Existe raiva? Existe medo? Existe angústia? Existe tristeza? Existe melancolia? Existe infelicidade? Existe pobreza? Existe miséria? O que você vê no mundo? Você vê miséria no mundo? Você vê gente morrendo? O que você vê no mundo? Cuidado com aquilo que existe dentro de vocês. A morte, ela não existe, porque existe uma transição. Uma transição, uma passagem de uma dimensão para outra. Esse corpo, ele é fundamental para o nosso desenvolvimento, mas saindo daqui, a gente tem uma outra experiência em uma outra dimensão. Existem múltiplas dimensões da realidade. Múltiplas. Saindo daqui, a gente simplesmente vai passar a película que impede que a gente consiga, encarnado, ver a outra dimensão, e a gente vai viver na outra dimensão. Acabou. A morte, ela é uma passagem, uma transição. Mudem a palavra morte para transição. A palavra morte também foi criada com o intuito de alimentar o medo na humanidade. Muitas coisas que foram criadas para vocês é para fomentar o medo, a raiva, a inveja, a angústia, para que os seres que habitam as outras dimensões se alimentem disso tudo. Cuidado, pessoal. Eles se alimentam daquilo que nós emitimos. Então, se a gente não emitir mais nenhuma raiva, nenhum medo, nenhuma angústia, nenhuma tristeza, eles já não conseguem mais alimentar disso. Mas a gente precisa estar conectado com os reinos superiores e conectado no nosso coração para poder purificar o nosso coração de toda a podridão, para que não haja mais podridão, para que eles se alimentem. A gente não precisa brigar com eles, a gente só deve se conectar com os reinos superiores e irradiar amor, 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 amor infinito. Amor infinito. Só que isso é dentro de você, não é? É dentro de mim, é dentro de você. O que eu emito? E se vocês não acreditam no que eu falo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Fiquem em paz. Observem o coração de vocês. E quem acredita, quem quer me ouvir, olha para o seu coração. Nosso coração. Nosso coração, Elis, nosso coração. No nosso coração tem muita coisa que a gente precisa ver e a gente não quer ver. Existem